Salve, salve pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao seu canal, a Escola Online. No vídeo de hoje, daremos início ao volume 2 do PET, Plano de Estudo Tutorado da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Nessa aula, falaremos da semana 1, a introdução à geometria analítica. Mas antes de começarmos as nossas resoluções, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, acompanhar as nossas páginas nas redes sociais aí e ficar atento aos nossos materiais na nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Eu sou Josélio Júnior, professor de matemática. Então vamos lá, pessoal, para a nossa primeira atividade aí, a atividade número 1 do volume 2 do terceiro ano do ensino médio da primeira semana. Joelma viu em um site o triângulo ABC da figura ao lado e ficou em dúvida se parece um triângulo retângulo ou se é realmente um triângulo retângulo. Ela se lembrou da recíproca do Teorema de Pitágoras. Se AB ao quadrado mais BC ao quadrado é igual a AC ao quadrado, então ela terá certeza que é mesmo um triângulo retângulo. É claro que AC é igual a 10 unidades, afinal, basta contar os quadradinhos. Logo, ela só precisa calcular as outras duas medidas e verificar se a soma do quadrado dos catetos AB e BC é igual ao quadrado da hipotenusa 10. 10 ao quadrado, 100. O valor da medida AB pode ser calculado pela fórmula da distância entre dois pontos. O mesmo vale para o valor da medida BC. A que conclusão a nossa querida Joelma chegou? Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa calcular a distância de A até B e a distância de B até C. Em seguida, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras para provar a igualdade ou não. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá? Tá aí a nossa atividade aí. O que eu terei que fazer inicialmente? Eu vou ter que calcular a distância de A até B. Tudo bem? Então vamos lá. A é o ponto 6, 6. B é o ponto 2, 4. E C é o ponto 6 menos 4. Esse lado é o lado AB, esse lado é o lado BC e esse lado é o lado AC, que vale 10. Ô professor, por que esse lado vale 10? AC, 10 quadradinhos, ok? AC é um segmento perpendicular em relação ao eixo X. Então vamos lá, olha para cá. Qual é a distância de A até B? Qual é a distância de A até B? Nós vimos aí no PET que a fórmula que representa a distância entre dois pontos é o quadrado da diferença entre as abscissas mais o quadrado entre a diferença das ordenadas. Tudo bem? Então, aqui a gente tem a distância do ponto A até o ponto B. Então, a distância de A
até B é quem? A distância de A até B é a raiz quadrada de o x de A, 6, menos o x de B, 2. Tudo isso ao quadrado, mais o y de A, quem é? 6, menos o y de B, quem é? 4. Tudo isso ao quadrado, raiz quadrada disso. Tudo bem? Então, a distância de A até B, é 6 menos 2, 4. 4 ao quadrado, 16. Mais 6 menos 4, 2. 2 ao quadrado, 4. Quem que é a distância de A até B? A distância de A até B é raiz de 20 unidades de medida. Tudo bem? A distância de A até B é raiz de 20 unidades de medida. Agora, nós vamos calcular a distância de A de B até C, ok? Então, aqui é raiz de 20, ok? Vamos calcular aqui a distância de B até C. Tudo bem? X de B menos x de C ao quadrado, mais y de B menos o y de C ao quadrado. Tudo isso raiz quadrada. Tudo bem? Distância de B até C é quem? X de B. Quem que é o x de B? 2. X de C. Quem é o x de C? 6. Tudo isso ao quadrado. Mais y de B, 4, menos, presta atenção aqui, ó, o y de C é negativo também, então fica menos 4, que vai dar quanto? A distância de B até C, 2 menos 6, menos 4, menos 4 ao quadrado, 16. Menos com menos 4, mais 4. 4 mais 4, 8. 8 ao quadrado, 64. Então, a distância de B até C é raiz quadrada de 80. Então, a distância de B até C é raiz quadrada de 80. Tudo bem? Bem devagar para todo mundo aí entender. Ok? Então, eu vou apagar aqui, ó, e vou colocar raiz de 80. Ora, bolas, esse triângulo vai ser um triângulo retângulo se o quadrado de raiz de 20 mais o quadrado de raiz de 80 foi igual ao quadrado de 10. 10 ao quadrado, quer dizer. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Provando. Vou descer aqui um bocadinho, que eu vou provar agora, ó. Vou fazer colorido, que eu vou encontrar a resposta correta agora, ó. Se é retângulo ou não. O que fala que é um triângulo retângulo? Tem que valer o teorema de Pitágoras. AB ao quadrado mais BC ao quadrado é igual a AC ao quadrado. Cateto e hipotenusa. Tudo bem? Cateto e hipotenusa. Então, vamos lá, ó. AB ao quadrado. Raiz de 20 ao quadrado. Mais raiz de 80 ao quadrado, igual a 10 ao quadrado, que é 100. Ok? Raiz de 20 ao quadrado simplifica 20. Raiz de 80 ao quadrado simplifica
80. 20 mais 80, 100, como gostaríamos de provar a igualdade ou não. Logo, qual foi a conclusão que a Joelma chegou? A conclusão que a Joelma chegou que o triângulo ABC é um triângulo retângulo, ok? A resposta do nosso exercício aí é que a conclusão que a Joelma chegou que o triângulo é retângulo. O triângulo ABC é um triângulo retângulo, ok? Vamos agora para a nossa atividade número 2, ok? Atividade número 2. Alex gosta de programar para estudar matemática. Ele fez no celular um programa, conforme anexo ao lado aí, para calcular a distância entre dois pontos. Por distração, Alex se equivocou nos parênteses e, em vez da fórmula correta, colocou no programa, ok? Ele testou o programa com os pontos -1, -20, que é P, e Q, 8, 20. O programa produziu uma resposta incorreta, também mostrada ao lado. Alex logo percebeu o erro e o corrigiu, obtendo a resposta correta. Qual seria a resposta correta obtida aí? Ok? Então o Alex usou uma fórmula aí para calcular a distância entre dois pontos. Só que ele usou uma expressão incorreta aí, ok? Ele usou uma expressão incorreta aí. Qual seria a distância verdadeira entre P e Q e não a distância de 1609? Conforme a encontrada por Alex. Então vamos lá, pessoal. Repare que na programação de Alex, ele encontrou uma distância errada de 1609 unidades de medida. Tudo bem? Qual que é a distância real entre o ponto P e o ponto Q? Repare que a expressão da fórmula da distância já foi dado. É o x de P menos o x de Q ao quadrado, mais o y de P menos o y de Q ao quadrado. Tudo bem? Ok? Então, olha só, pessoal. Olha só. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai calcular a distância de P até Q. Ok? A distância de P até Q é o x de P menos o x de Q ao quadrado mais o y de Q de P menos 20 menos o y de Q ao quadrado, ok? Deixa eu apagar isso aqui, que não vai escrever aqui não, por causa do comando ali. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai calcular a distância de P até Q. Quem que é a distância de P até Q? É o x de P menos 1 menos o x de Q 8 ao quadrado, mais o y de Q menos de P menos 20, menos o y de Q menos 20. Tudo bem? Aqui é a expressão aqui, ó. Tudo bem aí? Ok? Tudo isso ao quadrado e eu quero a raiz quadrada disso. Tudo bem? Eu quero a raiz quadrada disso aqui. Fazer maior um pouquinho aqui. Tudo bem? Tudo bem. Quem que é a distância de P até Q?
A distância de P até Q vai ser, ó, menos 1, menos 8, menos 9. Menos 9 ao quadrado vai dar quanto? Menos 9 ao quadrado vai dar quanto? 81. Mais menos 20 com menos 20, menos 40 ao quadrado vai dar quanto? 1.600. Ok? A distância de P até Q é a raiz quadrada de 1.681. Ok? A distância de P até Q é a raiz quadrada de 1.681. 40 vezes 40 é 1.600. Então, não pode ser o 39. Não pode ser o 40. Só pode ser o 42 ou o 41. Só que vamos usar um pouquinho um raciocínio aqui. 2 vezes 2 de 42 vezes 42 dá 4. Como aqui termina em 1, só pode ser quanto? A distância de P até Q correta que Alex deveria ter encontrado é de 41 unidades de medida. Ok? Se você quiser tirar a prova, como que você vai tirar a prova? Haja visto que 41 é um número primo. 41 vezes 41. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Olha lá. 1.681. Resposta alternativa, letra C. De Cristo. Tudo bem? Tudo bem? Ok? Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint, que eu vou apresentar aqui o nosso querido Dicão com o nosso novo projeto aí. Você que vai fazer o Enem, está no 3º ano do ensino médio, se ligue na escola online. Vem aí o 2º ano do projeto Enem. Eu não erro mais, ok? Eu sou o Josélio Júnior, professor de matemática.